Olá, vamos começar mais uma live. Hoje vai ser num lugar diferente aqui do ateliê e até mudei o lugar para falar justamente desse tema, que é o lugar, né? Como é importante a gente ter um lugar para a gente poder trabalhar. Eu tenho falado muito que a nossa vida é muito corrida e que nós estamos extremamente cansados, a grande maioria, o tempo todo correndo, fazendo mil coisas, e que a gente não para um minuto para se conectar com a gente mesmo, ou ter um momento de silêncio ou de respiro. Então, hoje eu vou falar um pouquinho disso. Como é importante, quem quer começar a pintar, ter um espaço só para isso. Assim, não precisa ser um ateliê grande, não precisa ser um ateliê, pode ser uma mesa, já está resolvendo bem toda a história. Então, assim, você está em casa, e eu já passei por isso, então por isso que eu estou falando, assim, conversando sobre esse tema. Já teve momentos que eu não tive ateliê e eu fiquei em casa. E como fazer, né? Como ficar reservada, com silêncio, com paz, para poder pintar, né? Aí a gente tem que realmente prestar atenção que a gente precisa ter esse lugar. Então, uma mesa, um pedacinho de mesa está resolvido. Vocês estão vendo aqui, eu estou numa parte, eu estou no meu ateliê, essa é a parte de cima do meu ateliê, mas eu gosto muito de pintar minhas aquarelas aqui. Eu tenho meu computador também, eu tenho minhas papeladas, coisas que não tem nada a ver com pintura, mas esse meu cantinho é um cantinho que eu venho para ficar quieta, sozinha. Lá embaixo eu também, é onde eu pinto as minhas telas, também fico assim. Mas eu também dou aula, entram pessoas. Então, assim, é muito importante a gente reservar um lugar que ele pode ser pequenininho, mas que ele vai ser nosso naquele momento para pintar. Então, assim, aqui eu fico pintando umas aquarelas, assim, que só fazendo camadas, eu fico só colocando cor, eu não tenho nenhuma pretensão de fazer nenhum trabalho muito elaborado, mas aqui é o meu silêncio. Então, esse pedacinho aqui, exatamente essa mesa aqui que vocês estão vendo, eu acho que dá para ver bem, né? Ela é a parte aonde eu, e olha que meu ateliê é grande, hein? É onde eu fico quietinha, em silêncio aqui, sem ninguém vir falar comigo. E é isso que eu estou propondo para quem trabalha em casa ou no fim de semana quer pintar, quer fazer uma aquarela. A gente vai ter um workshop agora e esse workshop eu vou falar um pouco sobre isso também, como é importante a gente ter esse pedacinho. Então, reservem um pedaço, uma mesa. Ah, mas a minha mesa, eu só pinto na mesa de sala de jantar, e aí a sala de jantar... Ok, mas assim, deixa um cantinho dela, ou um outro pedacinho de uma outra mesa. Ali você vai colocar a sua aquarela, você vai colocar os seus papéis, e ali ninguém vai mexer. Ah, é impossível, porque tem crianças, tem gente. A gente tem que achar esse lugar. Ele pode ser bem pequenininho, mas a gente tem que achar esse lugar. Para a gente deixar aquele material chamando a gente assim, vem para cá, vem pintar. E é exatamente isso que eu faço aqui. Eu começo a chamar esse meu material começa a me chamar. E toda vez que eu entro nessa sala, não tem como eu não sentar e não fazer um pouco de aquarela. Como eu falei, não são aquarelas elaboradas, são aquarelas que eu fico trabalhando as camadas por cima. É uma coisa assim que me desliga completamente de tudo. Eu não tenho, nessas aquarelas especificamente, eu não tenho obrigação de nada. Eu só tenho que colocar cor, eu não preciso nem desenhar, graças a Deus, eu nem preciso desenhar. Adoro desenhar, faço minhas aquarelas com desenho, mas essas daqui para eu desligar, sabe? Eu desligo, aí eu fico colocando camadas de cor, e é engraçado que o Godet, às vezes ele seca, dá para ver esse azul aqui, secou. E assim,
Dependendo do tempo, dá até para reviver. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vou pegar até um pincel menor. Aqui, ó. Eu vou reviver esse azul aqui. Esse azul eu parei de usar, fez calor. Eu usei uns 2, 3 dias atrás, fez calor, ele secou. Eu vou pôr um pouco de água e ele vai reviver. E assim, dá para fazer? Dá para fazer. Aquarela, a gente tem essa vantagem, não é uma tinta, é claro, deixou muito tempo, ela vai secar e não vai reviver. Um mês, mas assim, uma semana. Então, assim, você deixou seu godê ali em cima da sua mesa, o seu papel. Não deu para pintar hoje, não deu para pintar amanhã, mas no fim de semana você vai pintar. Então, não tem problema, não precisa lavar o godê. Vai lá e revive aquela cor, revive aquela tinta. Senta no seu canto e começa a pintar. Começa a fazer pelo menos algumas camadas. É esse o momento que você reserva para você, de presente. Esse é o momento que é muito importante, que é o momento que você vai ter a sua concentração, que você vai estar dedicada a pintar, você vai estar dedicada a exercitar uma técnica e também a se desligar, porque é exatamente isso que eu faço aqui. Então, assim, eu não sei se vocês têm algum lugar em casa, né, que vocês consigam fazer. Não é todo mundo que tem ateliê, eu sou uma profissional, então eu tenho um ateliê que é o meu lugar de trabalho. Então, eu tenho um ateliê específico onde eu faço as minhas obras, essas aqui atrás, ó, são algumas delas, onde eu faço pinto as minhas telas para as minhas exposições e aonde também eu tenho esse meu canto que é de silêncio. Eu sou profissional, então eu tenho, mas eu sei que a grande maioria não tem. E eu sei também que os alunos falam, ai, puxa, eu queria pintar, mas eu não tenho lugar em casa. Normal. Então, vamos achar um lugar, um cantinho que seja. Aquele, eu juro por Deus, aqui tem acho que 1,20 m por 80. Não é grande, é um pedacinho de uma mesa. Ali vai ser o lugar aonde você vai se desligar do mundo, aonde você vai trabalhar a aquarela, você vai trabalhar a cor, você vai ter os seus papéis, os seus pincéis e ali, quando der um minuto, você consegue sentar e pintar. E aí vem aquele, mas eu preciso fazer um trabalho, fazer uma pintura muito maravilhosa, muito perfeita, né? Muito especial. Não, você não precisa fazer. Você vai sentar e só trabalhar com a cor, diluir a cor, fazer testes, dar pinceladas. Você não precisa ter essa obrigação de falar, não, ali eu vou elaborar todos os meus milhões de trabalhos maravilhosos. Não, a expectativa lá em cima é complicada, principalmente para quem está começando ou quem está no meio do caminho. Eu, assim, volto a falar, sou profissional e não tenho essa expectativa. Eu sento aqui para só trabalhar com cor. Depois, é claro, lá embaixo, em outras partes do meu ateliê, eu tenho os meus projetos, mas aí uma projeção, né? São as minhas exposições, é um trabalho, né? Então, aquilo é diferente desse momento aqui, que eu me desligo e não me cobro. Então, assim, é aquilo que eu falei, se eu vou fazer só essa brincadeira aqui de cor, eu estou me cobrando alguma coisa? Não estou cobrando nada. Então, assim, para que é isso? Para eu relaxar, porque às vezes a gente fica com um cabeção desse tamanho, né? Cheia de coisas, é família, é trabalho, são milhões de coisas acontecendo, trânsito, tempo ruim, enfim, tudo que pode acontecer na vida. Então, eu sento aqui e aí o que eu faço? Eu só fico fazendo cores, camadas de cores, diluindo, sem me preocupar muito, né? E olha que eu sou profissional, eu sou uma artista e eu poderia até ter essa cobrança, não, tudo que eu faço tem que sair muito bom. Não, isso a gente não pode ser assim, porque senão a gente vai acabar se frustrando, né? Não pintando
E aí nada acontece, nem o exercício sem pretensão e nem um trabalho que de repente você quer fazer um dia legal. Porque a hora que você começa a não se preocupar, naturalmente as coisas vão acontecer, né? Então, desde você começar a ter mais intimidade com a tinta, desde você ter mais intimidade com o papel e com o pincel, né? Com a água. Aqui a gente está falando de aquarela. Aquarela é um material que suja pouquíssimo. Se sair, cair na mesa, sai com a água. Se cair na roupa, tranquilo. Então, assim, quanto mais você fizer, mais intimidade você tem com aquela técnica e mais fácil você chegar em algum lugar com ela. Então, a minha sugestão hoje, nessa live, é, primeiro, ache um lugar para você na sua casa. Esse lugar pode ser muito pequenininho, 80 por 80, aqui, ó. Vai caber seus pincéis, vai caber aqui, ó, meus pincéis, meu godê e alguns papéis. É isso aqui. Achou? Deixa o material ali. Aí, eu tenho 10 minutos, o Uber só vai chegar daqui a 15 minutos. Senta lá, pega o pincel com a água, faz a cor e vai no papel. Aquele que você já começou, fala, vou dar mais uma camada aqui. Tenta usar isso como uma maneira de você exercitar, relaxar, ficar tranquila e desenvolver aos poucos uma técnica. Isso é o perfeito. Então, eu acho que assim, aqui fica essa dica. Primeiro, ache seu lugar. Segundo, sem pretensão, sem você estar se cobrando, que isso é o pior hoje em dia, porque nós estamos exaustas, né? Então tá todo mundo exaustos, então tem que ser leve. E aquele lugar vai ser o que você vai ficar durante um tempo em silêncio, em paz e sem cobrança. E é o que eu falei, aqui o meu ateliê ele é relativamente grande, eu tenho vários espaços, mas esse espaço aqui é o espaço onde eu fico desligada de tudo, onde eu tenho o meu momento, que eu não estou me cobrando para as minhas exposições, para os meus trabalhos, que eu não estou dando aula, que acontecem aqui no ateliê, recebendo alunos, é aquele momento que eu estou em silêncio. E até esses exercícios que eu faço, essas brincadeiras aqui, elas servem para eu ficar pensando, né? Mas pensando de uma maneira leve, das coisas que eu vou projetar, que eu quero fazer. Então, aquilo que é meio assim, você não está se cobrando e você está fazendo e você está ali pensando no que pode acontecer durante a semana. Mas ali você não está se cobrando para que saia perfeito. Porque, gente, é o seguinte, eu sei porque eu tenho muitos alunos. Querer a perfeição é a primeira coisa para barrar para não fazer nada, né? Então, assim, quero que fique perfeito. Não vai sair nada, porque não vai acontecer. Então, a primeira coisa que tem que esquecer é, eu quero perfeito. Até assim, não gostei, rasga, joga no lixo, não tem problema nenhum. Ao contrário, devemos fazer isso, mas sempre fazendo. Então, você não vai deixar de fazer, e se fizer e não gostar, joga fora, faz outro, e faz outro. É engraçado porque todo mundo pensa assim, a Ana, ela pinta, nossa, os trabalhos dela são tão legais. As pessoas não têm ideia da quantidade de erro, de quantidade de coisas que eu jogo fora. Então, assim, eu faço aquarela, então, uma aquarela que ficou muito legal, às vezes eu faço 2, 3 vezes, antes de chegar naquela muito legal. Só que ninguém vê isso, né? Na verdade, as pessoas veem só o resultado final. Então, legal. Tá linda aquela aquarela. Mas eu fiz umas 3 antes daquela e deu errado, eu rasgo, jogo no lixo, faço outra. Igual que eu quero, né? Chegar aonde eu quero. Não gostei. Deu errado aqui. Rasgo mesmo e jogo no lixo e faço outra. Claro, tem algumas que saem logo de cara, de começo e dão certo. E tem outras que não.
E a gente tem que aceitar isso, porque a gente tem que aceitar o erro. E assim, na aquarela, até muitas vezes que eu errei, não foram erros. Aquilo me levou para um resultado muito melhor do que eu esperava. Isso é outro assunto, acho que vai ser outra live. O erro te leva para um lugar que você não espera, principalmente na aquarela, porque a aquarela é água e a água a gente não controla, né? Então, assim, é claro, quando eu falei que eu rasgo, que eu não gostei, é porque eu tinha um objetivo de trabalho, eu sabia onde eu queria chegar. Mas muitas vezes eu não tenho isso e eu deixo o erro acontecer e me mostrar qual outro caminho eu posso ver. Porque a gente acha que é errado, mas se a gente parar para ver bem na aquarela, ela vai te mostrar um caminho que não é errado aquilo. A mancha, ela é muito bonita, né? Então, o que a gente precisa é mudar o nosso olhar. E aí entra de não se cobrar, entra de não ficar o tempo todo querendo a perfeição, né? O tempo todo o controle. E isso é muito engraçado, né? Porque eu sou assim também. Eu quero controlar, né? Mas a gente não controla o tempo todo. E eu vejo assim muitos alunos meus, quando eles querem controlar muito, a primeira técnica que eu dou é a aquarela. Porque aí tira o tapete, tira o chão. Porque aí vai ver que não vai controlar nada. E que vai ter que aceitar aquela mancha, aquela água que foi para um lado e que você queria que fosse para o outro. Então, é muito interessante, porque é uma técnica que meio que deixa a gente ficar um pouco mais flexível em relação ao acerto, ao erro, à perfeição, né? E isso a gente acaba levando para a vida também, né? Porque no fim a gente não pode ter, não pode se cobrar tanto na vida de ser perfeito, de controlar tudo. Não dá certo. Como na aquarela, não dá certo, né? Mas voltando ao início, eu estava falando aqui que a importância de um lugar pequeno, mas que seja só seu na sua casa, né? Então, moramos com famílias e às vezes com crianças e não tem lugar, não tem lugar. Olha, pode ser 80, 60 por 60 centímetros, quem caber um papel, um pote de água, aquarela, papel e pronto. Então, assim, não tem muita desculpa, né? Ali, numa casa, vai existir aquele lugarzinho que vai ser só seu. E aí você pode sim começar a pintar. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei, tem muita gente que vem e fala assim para mim: ai, Ana, eu não vou pintar porque eu não tenho lugar para pintar. E assim, isso não é desculpa, né? Eu não tenho na minha casa, a minha casa é legal, mas é o meu apartamento, onde eu moro, mas não tenho lugar para pintar. E assim, a gente acha, quando a gente está afim, a gente acha aquele lugarzinho que a gente vai deixar aquele material, porque, na verdade, não é um lugar para você pintar, é um lugar para você. Qual é o seu lugar na sua casa, né? Às vezes tem pessoas que gostam muito de ler, que tem aquela poltrona com aquela luz e senta lá só para ler. É o lugar dela, é o lugar de silêncio, de concentração, né? Então, assim, podemos achar sim um lugar, não precisa ter um ateliê enorme, não precisa ter um ateliê, né? Podemos achar um lugar aonde a gente vai ter aquele momento só nosso. E vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que vocês concordam comigo. Eu acho que todo mundo precisa, né? Desse momento que é só nosso, que sai um pouco desse nosso dia a dia que é enlouquecedor, né? Porque a gente vai entrando não sei, eu estou falando muito por mim aqui, mas não sei se vocês são assim, mas a gente vai entrando numa roda viva de fazer coisas de trabalho, de família, uma cidade grande, então como a gente precisa realmente desse lugar que é só nosso, que é um lugar de silêncio, que é um lugar. Ai, põe um fone de ouvido, e ainda fica melhor ainda. Põe um fone de ouvido, põe uma música
Olha, não tem coisa melhor na vida. Para quem gosta, não tem coisa melhor, né? Então, eu acho que a gente se dá esse presente durante a semana, seja 10 minutos, sejam 15 minutos, mas que você senta ali, escuta uma música, trabalha com a cor, que é uma coisa linda. Como eu disse, não precisa saber desenhar, você vai pintar formas só, maravilhoso. Aquilo vai te dar uma paz, é quase que uma meditação. E a pintura tem muito isso, né? A pintura ela vai chegar muito próximo de uma meditação, porque eu, pelo menos, quando entro num tempo de concentração, aquilo é como se eu estivesse em outro estágio, assim, né? Às vezes eu nem escuto nada que está passando, aqui passa muito avião, e eu tenho um momento que eu nem escuto, toca a campainha, eu nem escuto, porque eu estou na concentrada, pensando naquilo, vendo aquela cor, aquela água se misturando, eu entro naquilo de um jeito que vira quase, assim, é um momento quase meditativo, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter isso, essa pausa, né, na vida. Porque se a gente não tiver essa pausa, a gente, ó, fica todo mundo doidinho, né? E por isso, eu sábado agora eu vou dar o workshop, as inscrições se esgotaram, sucesso total, foi muito legal, porque eu não esperava, né? E aí eu vi quantas pessoas estão realmente querendo ter essa pausa, esse momento leve, esse momento só para ela. E assim, eu preparei uma aula maravilhosa que, para quem nunca pegou num pincel e mexeu numa tinta, vai pintar. Então, assim, então eu estou muito animada e eu acho que é importante para a gente, né? Assim, é importante para a nossa vida a gente ter essa preocupação desse momento nosso quieto, tranquilo, em silêncio, ali, trabalhando uma coisa que eu não falei ainda, mas que é muito importante, com a beleza. Quando a gente trabalha com a beleza e trabalhar com cores assim, trabalhar com a tinta, isso é belo. E o belo descansa, o belo dá alegria, o belo dá uma paz, o belo dá uma, sabe, a gente respira, né? Ele traz para gente um momento de respiro. Então, assim, só colocar uma cor no papel, ó, fazendo camadinhas, eu estou fazendo camadinhas aqui, eu não estou nem. É exatamente isso que eu estou fazendo essa semana, né? Quando eu quero esse meu momento. Então, eu acho que todo mundo pode ter isso, né? Então, fica aqui a dica que de hoje era, para mim, muito importante. Reserve o seu espaço ali 80 por 80, pegue seu material, seu godê, né? Seus pincéis, coloca ele bem pertinho de você, fala assim, daqui ninguém sai, aqui vão ficar todos os meus pincéis, os meus papéis, né? E aí, quando você tiver um tempo durante a semana, você senta 2 minutos lá e fala, hoje eu vou mexer com essa cor. E vai lá e pinta. Tenta, porque eu acho que é bem satisfatório, como dizem meus alunos. Então, ficou aqui a dica de hoje, fica nessa live. Falei isso porque isso é importante para mim, então eu sempre passo para os meus alunos o que é importante para mim. E aí, nos vemos na próxima semana. Terça-feira que vem eu falo também, vou ter mais uma live, estou preparando uma coisa bem legal para falar. E no sábado vamos ter workshop, e depois eu vou colocar workshop para quem se inscreveu, e aí depois eu vou colocar na minha página para as pessoas verem como foi legal. Então, agradeço quem passou por aqui e a gente se vê na próxima. E não esquece, seu cantinho com seu papel, seu pincel, sua água e ó, coloca o fone, não precisa nem pôr música se não quiser, só para esquecer que o mundo existe. É tão bom. Um beijo, até a próxima.